Para as atitudes de homens que nortearam de forma muito positiva uma maneira de melhor nos conduzirmos moralmente. E um deles foi Bezerra de Menezes. Então nós vamos hoje dar uma passeada pela história dele. Por isso que eu coloquei biografia, porque eu vou citar a biografia, alguns casos dele. Eu já quero de antemão informar vocês que nos próprios livros, alguns casos, a história está um pouco trocada. Uma que era de um fica com o final do outro, porque se fosse o Bezerra de Menezes contando, não teria valor nenhum que ele fez. E como foi outras pessoas contando, quando um conta para um, que conta para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, a história muda um pouquinho. Então, às vezes, o final de uma era de outra história. Mas, mesmo assim, eu lendo a história e verificando, são todas belas. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em uma cidade do Ceará. Hoje, o município de Jaguaretama, antiga freguesia de Riacho do Sangue. Então, o lugar chamava Riacho do Sangue. Tem também um outro nome também, Solenópolis, que é a região onde ele nasceu. Aí eu peguei um mapinha, lá, aquele vermelhinho lá é o Ceará, e logo depois aqui nós estamos ali no município de Jaguaretama, ou o antigo Riacho do Sangue. Foi onde ele nasceu, lá no norte do Brasil. Esta foto dele é a foto clássica, né? Nós temos ali, a gente está acostumado a ver tudo quanto é livro. É o aspecto que ele tinha, já um pouco idoso também, né? Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Quando eu fui convidado para preencher esse horário, eu pensei assim, por que não falar de Bezerra de Menezes, sendo que eu nunca tinha ouvido falar nele, e mesmo pertencendo a essa casa há tanto tempo, só tinha lido uma pequena biografia que eu li no site Os Mensageiros, e tinha me dado satisfeito. Aí fui para o estante virtual, comprei um monte de livro, fui ler. Fui ver as histórias dele, fui ver os contos dele. Então, 29 de agosto, né, nós estamos hoje no dia 29 de agosto de 1831, nasceu Bezerra de Menezes. Seu pai, Antônio Bezerra Cavalcante, ele era tenente-coronel da Guarda Nacional. E Fabiana de Jesus Maria de Bezerra era sua mãe. Ela os encaminhou aos estudos. Em 1838, frequentou por 10 meses a escola pública da Vila do Frade, onde aprendeu a ler, escrever e também aritmética. Essa Vila do Frade era ali pertinho de Jaguaretama, tá, gente? Ele aprendia muito rápido, mas muito rápido mesmo, muito inteligente. Então, em 1842, a família dele se transferiu para o Rio Grande do Norte. Foi matriculado na escola pública da Serra dos Martins, em Vila Maioridade, hoje cidade de Imperatriz. Para vocês terem uma ideia dessa cidadezinha no interior lá do Rio Grande do Norte, ela é a Campos do Jordão do Nordeste. É mais fria, é um lugar muito aprazível. Então, esse lugar diz que até hoje é maravilhoso. É como se fosse Campos do Jordão. E essa Serra do Martins, né? Serra do Martins, Vila da Maioridade. Hoje, cidade Imperatriz, no Rio Grande do Norte. Fica naquele retângulozinho azul ali, mais ou menos, eu plotei ali no mapa para vocês verem onde que fica essa Imperatriz hoje em dia. 2 anos depois, ele já substituía em seus impedimentos o professor de latim, que estava dando aula para ele. Vocês imaginam, né? Ele aprendeu muito rapidamente a língua, com todos os seus detalhes. Em 1846, eu esqueci uma coisa. Quando ele foi para o Rio Grande do Norte, a família estava sendo perseguida, porque o pai dele ele era do Partido Liberal. E o Partido Conservador, na época, estava
estava no governo, começou a perseguir o pessoal do Partido Liberal. Então ele teve que fugir para um lugar e ficar um tempo nesse lugar. Então ele escolheu aí para essa cidade que hoje é Imperatriz, ficou lá esse tempo. Depois disso, a coisa amainou, né? A situação política suavizou, então a família foi para Fortaleza. Agora, cabe já antecipar aqui algumas coisas. Enquanto eles estavam em Riacho do Sangue, o pai dele era fazendeiro de criação, muita criação de gado, tinha muitas fazendas. Tinham muitas posses, a verdade era essa. Só que o pai dele era muito mão aberta. Junto ele tinha a família própria, os familiares em volta e aqueles agregados. E o pai dele não dizia não aos pedidos das pessoas. Quer dizer, ele herdou isso aí do pai, né? O pai dele não sabia dizer não, então ele ajudava todos que estavam em volta dele, procurava fazer com que todos estivessem na melhor situação possível. Então a família foi para Fortaleza e lá Bezerra de Menezes, né, teve esse problema. A família estava atravessando dificuldades financeiras por haver dado o pai dele deu ele deu aceite em duplicatas de terceiros. As pessoas pediam para ele, tipo assim, o seu abalista, né? Deu aceite. Aí a dívida dele era o seguinte, estava pareando com o que ele tinha na época. Então tudo que ele tinha, ele teria que dar para poder cobrir o que ele estava devendo por ter ajudado as outras pessoas. Seu pai segue uma vida honrada, que servia de exemplo ao então adolescente Bezerra de Menezes. Ele era uma pessoa assim, muito querida, muito honesta, de muito reconhecimento no seio da sociedade, em tudo. Desejando ser médico, vai morar no Rio de Janeiro, onde se tornará o médico dos pobres. Só que antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de ler uma situação que aconteceu antes dele viajar. O pai dele chamou, né? Porque os irmãos dele, na verdade, quando ele estava lá em Fortaleza, ele estava estudando na escola do irmão dele. O irmão dele os irmãos eram advogados, eram pessoas assim de muita cultura e aconteceu que ele queria ser médico, ele não queria ser advogado. Aí o pai dele pegou, né? O velho capitão das antigas milícias conseguiu formar em direito os 2 filhos mais velhos, enquanto o terceiro, que cursava o 2º ano da Faculdade de Direito de Olinda, foi forçado a interromper os estudos. Quer dizer, a situação ficou tão crítica que ele não conseguiu formar o terceiro filho. É que a política e seu bom coração levaram-no a dar abonos de favor a parentes e amigos que exploravam seus sentimentos de caridade, a tal ponto que em breve se lhe tornou insustentável a situação. Constatando, porém, que seus débitos igualavam-se aos seus haveres, procurou os credores, propondo-lhes entregar tudo o que possuía, pois dava para pagamento integral de sua dívida. Agora, veja que bonito. Esses credores, no entanto, amigos sinceros dele, recusaram-lhe os bens. Ninguém aceitou. Por mais que ele insistisse, ninguém quis aceitar os bens dele. Aí o velho Menezes insistiu, sem todavia conseguir demover seus credores daquela resolução. Tomou por isso a iniciativa de se considerar simples administrador de tudo. Tudo que foi a sua fortuna, ele era apenas o administrador. E desde esse momento só lançava a mão do estritamente necessário para manter a família, que passou da abundância às privações. Nessa época a família dele era privada de muita coisa. Quer dizer, você imagina uma pessoa que está lá no topo, tem tudo, pode tudo, de repente está privado de tudo, né? A família caiu nessa situação.
Entre emendas, como dissemos, Bezerra completava seu curso preparatório, com o maior prêmio que possa coroar os esforços de um moço. O velho, sabendo que o sonho do filho era ser médico, chamou e abriu-se com ele, informando da situação. Falou, olha, não tem condição nenhuma de te mandar para o Rio, não tem condição nenhuma de te dar dinheiro nenhum. Aí os familiares cotizaram-se, arranjaram assim, cataram tudo que tinha, compraram a passagem dele, e ele chegou no Rio com 18 mil réis. Isso em 5 de fevereiro de 1851, quando contava 19 anos e meio de idade, ele foi para a corte. A corte antigamente era no Rio de Janeiro. Aí ele chegou lá, só com esses 18 mil réis que davam para pouco mais de 3 meses de subsistência. Aí começou a luta dele. E cheio de sonhos no coração, né? Aí chega no velho Rio de Janeiro, né? Para quem não conheceu essa foto em preto e branco. Ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia em novembro de 1852. Quer dizer, praticamente no segundo ano de medicina, ele já foi ser praticante desse hospital. E trabalhou muito lá. Aí está a foto do antigo hospital. Estudava nas bibliotecas públicas e dava aulas para manter-se. Aí cabe, eu coloquei ali, é para eu lembrar, viu gente, positivismo. Nessa época, os estudantes, assim como em todas as épocas, sempre tem aqueles movimentos, novos pensamentos, etc. Estava graçando na época o positivismo. Então era descrença, Deus não existe, materialismo. E Bezerra de Menezes também se envolveu nessas ideias. Mas se envolveu sem penetrar nelas, sem se deixar influenciar por elas. Por quê? Porque a família dele, eu não falei antes, porque estava só na minha mente, ela era extremamente católica. Então, ele foi educado na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele era católico fervoroso. Então, por mais que falassem que Deus não existe para ele, sempre dentro dele, Nossa Senhora, Deus era algo sólido. Então não conseguiram tirar dele esse pensamento. Uma outra coisa é que ele não participava das festas, ele não morou em república, ele procurava, tentava de todas as formas pagar um quarto para ele. E para isso ele tinha um senhorio. E aí tem aquela história que vocês conhecem, outros não conhecem, que Bezerra de Menezes, aqui estava dizendo, ele dava aulas para manter-se, né? Aí Bezerra de Menezes, numa certa ocasião, numa dificuldade extrema, deitado na rede, pensando como que ele ia pagar a dívida que ele tinha com o senhorio, e mais uma que ele tinha com o alfaiate. O alfaiate era uma pessoa que sempre o amparava nas maiores necessidades, emprestando sempre a mesma quantia, nunca ultrapassando essa quantia. E ele, naquela dificuldade danada, ele deitou na rede e começou a pensar como que eu vou resolver isso. Bateram na porta. Bateu na porta e veio um estudante rico, dizendo que tinha uma mesada e que queria gastar um pouco dessa mesada com aulas de matemática. Bezerra de Menezes dava aula de humanidades, ele não gostava, ele detestava matemática, ele tinha dificuldades com a matemática. Mas a situação dele era tão penosa e o estudante insistiu tanto que ele negou e o estudante insistindo, que ele resolveu dar as aulas de matemática pro cara. E o cara virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vou te pagar adiantado e amanhã eu venho tomar aula. Bezerra de Menezes correu para a biblioteca, foi estudar matemática para poder dar aula para ele. O aluno nunca apareceu. Ele doutorou-se em 1956, aos 25 anos de idade, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele deve ser 1856. 1856. Eu falei, Desculpa, 1956 foi quando eu nasci. Eu fiquei com o negócio de 1856, 1956, foi eu que digitei, sabe por quê? Porque eu fiz umas mudanças aqui.
eu peguei a palestra e eu quis inserir algumas coisas. E eu sempre fiquei usando o mnemônico o 5 de fevereiro, eu me lembro que eu saí da minha cidade em 4 de fevereiro e fui para São Paulo trabalhar. Aí eu lembrei, Bezerra de Menezes saiu em 5 de fevereiro. Aí eu fiquei fazendo essa transposição. Na hora de digitar, digitei minha data. Mas é 1856, aos 25 anos de idade, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então ele doutorou-se. E foi laureado, né? Excelente. Essa é a Faculdade de Medicina. A foto é velhinha, né, gente? Então, só para vocês verem que era enorme, gigantesca. Aí, eu até queria informar que eu li esse livro aqui, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama. E por incrível que pareça, o que mais me emocionou foi esse aqui, Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, por Francisco Aquarone, que não é espírita, mas a forma dele escrever, a forma como ele dissertou a história dele, para mim foi simplesmente sensacional. Então, quando ele se formou, a sua primeira ideia foi montar um consultório. Todo médico quer ter o seu consultório, né? Mas não tinha dinheiro nenhum. Então ele se juntou com um colega mais rico, né, mais aquilorado, e abriu um consultório no centro comercial da cidade. Mas nada de clientes. A dificuldade era tão grande que não aparecia ninguém. O consultório ficava às moscas. Aí, por esse tempo, ele com diagnósticos precisos e atendendo familiares, passou também aos amigos. Porque o familiar ficou bom, falou com o amigo. O amigo foi, e ele também receitava muito homeopatia na época, né, gente? Era muito utilizada a homeopatia. Passou aos amigos, que levaram o seu nome. Eu coloquei aos 4 ventos, viu, gente? Porque o bairro inteirinho ficou sabendo. Aí as pessoas começaram a aparecer lá na casa dele, não no consultório, né? Lá na casa dele. E ele passou a atender essas pessoas, e a maioria necessitados. Ninguém pagava nada. E com isso, ele ganhou foi fama. Muita fama. Quando ele foi trabalhar lá naquele hospital, no 2º ano, ele conheceu um médico, que vai aparecer um pouco aqui na frente. A figura do apóstolo já começava a se esboçar. Porque você imagina uma pessoa que se forma em medicina e sai atendendo gratuitamente um monte de pobre que não pode pagar nada. Ele não cobrava, ele não tinha coragem de cobrar. Até de quem podia ele não cobrava, por incrível que pareça, tá, gente? Aí ele foi chamado pelo médico militar doutor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, chefe do Corpo de Saúde do Exército. Esse é o mesmo médico que estava lá naquele hospital quando ele foi... tipo um residente, assim, tipo um aprendiz, né? E mesmo naquela época, esse médico já deixava os pacientes na mão dele, porque ele olhava para a pessoa com tanto amor, com tanta dedicação, que as pessoas, a maioria do que ele atendia, se curava, né? E esse médico tinha muita confiança nele. Quando esse homem já estava, ele foi convidado pelo exército e adquiriu um alto posto, a primeira coisa que fez foi chamar o Bezerra. Já estava sabendo da fama dele, chamou. Aí ele foi eleito membro da Academia Imperial de Medicina e nomeado cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército em 1858. A vida dele estava arrumada, tranquilo. Militar, poderia seguir a carreira, morrer tranquilo, a família estaria bem amparada, né? Porque sempre, de todos os tempos, o militar tem o seu salário garantido. Então, ele já estava com o saláriozinho dele garantido, estava tranquilo na vida, poderia ter continuado. Chegaria ao mais alto posto com a maior tranquilidade, mas aconteceu outras coisas. Na Academia Nacional de Medicina, foi durante 4 anos o redator dos anais da entidade. Ele escrevia muito bem. Aí ele casou-se em 6 de novembro de 1861 com Maria Cândida de Lacerda, com quem teve um casal de filhos. Então, em 61, ele se casa e teve seus 2 filhos,
Só que ele foi indicado por moradores da freguesia de São Cristóvão, né? Ele elegeu-se em 1861 vereador à Câmara Municipal, por influência da esposa. A esposa via nisso uma oportunidade dele ascender mais socialmente, dele ser uma grande figura, né? E ela também, claro, né? Só que a esposa dele veio a falecer no dia 24 de março de 1863. Nessa época, ele entrou numa espécie assim de baixo astral, né? Ele ficou muito chateado, perdeu a esposa, ele gostava muito dela, estava com os 2 filhinhos ainda pequenos. Aí ele resolveu, num belo dia assim que ele estava muito mal, começou a ler a Bíblia, e leu a Bíblia inteirinha. E em 1864 ele foi reeleito para o cargo de vereador para o período de 1864 a 1968. Antes disso eu tenho que falar uma outra coisinha. Mesmo quando médico militar, o tempo que ele não estava no hospital, ele atendia em casa. E as pessoas continuavam fluindo, procurando por ele. E ele consolando, tirando do bolso, ajudando, já tinha isso nele, entendeu? A quem ele podia, ele ajudava, tirando às vezes recursos do próprio salário. Então, mesmo durante todo esse período aí, ó, ele já, quando ele se tornou tenente, né, ele continuou fazendo a mesma coisa, auxiliando as pessoas, com a medicina dele. 2 anos depois do desencarne de sua esposa, casou-se com a senhora Cândida Augusta de Lacerda, irmã, por parte de mãe de sua mulher, né? Tiveram 5 filhos. Essa era muito abnegada, gente. Essa era uma mulher que compreendia o coração desse homem. Ele foi deputado federal em 1867, membro da Comissão de Obras Públicas em 1869. Comissão de Obras Públicas. Então, nessa época, em 1869, morre Kardec, né? Aí já tinha escrito a codificação, né? E aí o que acontece? Ele produz, nesse meio tempo, uma obra extensa literária, né? Biografias de homens célebres, trabalho sobre a escravidão no Brasil. Ele pensou na terra dele, escreveu sobre a seca do Nordeste. E um dia, ele recebeu do Dr. Joaquim Carlos Travassos um exemplar de tradução desse próprio Dr. Travassos, o Livro dos Espíritos. Aí ele pôs o livro debaixo do braço, não estava pensando em ler o livro, na verdade, não. Vocês veem lá, 1875, ele morreu em 1900. Aí ele pegou esse livro, ele sentou no bonde e pensou assim, tem 1 hora de viagem, não tenho nada para fazer. Se eu tiver de ir para o inferno por causa desse livro, eu vou dar uma arriscadinha, eu vou ler esse livro. Ele brincou, né? O pensamento dele foi de brincadeira, isso está relatado aqui no livro. Se tiver de ir, mas vou ler. E começou a ler e não conseguiu parar mais. Conforme ele fez com a Bíblia, ele devorou todo o Livro dos Espíritos, leu tudo. Só que só foi se declarar espírita 10 anos depois. Ele proclamava sua adesão ao espiritismo em 16 de agosto de 1886. Deixa eu ver se eu estou com a... Essa declaração dele, gente, foi para uma plateia que levou um susto imenso. Não sei se tinha na faixa, não sei se era 1.000 ou 2.000 pessoas. E ele, um homem tão importante, um médico cirurgião, né? Deputado, tinha sido vereador, deputado, etc. E o cargo dele se assemelhava, ele era o que hoje seria o prefeito do Rio de Janeiro. Ele assumiu esse cargo algumas vezes. Então, o que ocorre? Quando ele declarou que ele estava se tornando espírita, nossas pessoas ficaram assim, pasmas, né? Uns se perguntaram o que tem nessa doutrina e outros acharam que ele estava condenado. Como sempre, muitos, às vezes dos nossos familiares, dos nossos companheiros, que a gente tem contato com eles,
acho que a gente está condenado. E outros não, essa doutrina tem alguma coisa que pegou esse sujeito e levou para lá, então deve ter alguma coisa diferente nela. Né? Levou para Macumba, né? Às vezes a ideia é ruim, porque muitas vezes isso é plantado na ideia das pessoas era isso. dessa forma. Eu também né? achava que era isso. Exatamente, eu também. Eu também. Agora eu tô aqui, tem gente que atravessa a rua quando Eu tá também vindo. achava, viu? Tem vírus minha até, uma coisa doida, né? Aqui, gente, em seu consultório médico, nos autos da farmácia homeopática Cordeiro, receitava para os pobres. Continuava trabalhando. Peraí, eu voltei aqui, eu acho que eu pulei. Você não falou que foi Que bonitinho, convidado fica para ser passarinho. o presidente. No início de 1895, Bezerra de Menezes dirigiu o Grupo Ismael e, numa noite de junho de 1895, é convidado a presidir a Federação Espírita Brasileira. A FEB ficou sempre no Rio ou não? Oi? A FEB sempre foi no Rio? Não, ela começou lá, né? Depois foi para Brasília. Hoje ela é em Brasília. Ah, hoje é em Brasília. Hoje ela é em Brasília. Mas é mais recente? Ela ou não? começou lá no Rio. Só que antes, cabe notar, gente, o seguinte, o Bezerra de Menezes, ele era uma alma evangelizada, ele era um homem mais voltado realmente para as humanidades, para a parte mais evangélica. E para quem for ler e estudar a vida dele ou a história do Espiritismo, nós vamos ver o seguinte, que primeiro Kardec publicou o Livro dos Espíritos, acho que depois foi o Livro dos Médiuns. Aí o que ocorre? Apareceu correntes dentro do Espiritismo lá no passado, e ainda hoje alguma coisa mas é muito pouca, dos científicos, dos swedenborgistas, dos rustanguistas. Aí ficava aquela dissensão dentro da família espírita de antigamente. E por isso que o título inicial, se vocês tiverem lembrança, ele foi o reunificador, né? Ele é que o trabalho dele todo foi de ajuntar a família espírita, unificar. Ele foi o unificador. Então esse trabalho ele começou se tornando o primeiro presidente, né? Se tornando uma vez. Ele não foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Essa aqui é a farmácia Cordeiro, onde lá nos fundos, ali ele tinha uma sala onde ele atendia os pobres. E aqui tem as histórias que constam sobre essa farmácia, sobre os atendimentos. Lindos são os casos a respeito de sua conduta como médico, reunidos por Ramiro Gama, numa bela obra literária, que é essa daqui. Nessa farmácia iam muitas pessoas. O interessante é que de várias classes sociais, desde o miserável até pessoas com muito poder aquisitivo. E ele não cobrava. E a esposa dele, na época, e a família, passando bastante necessidade, muita necessidade. Aí o que ocorre? Ela conversou com o Cordeiro, que era uma alma muito boa, e eles combinaram o seguinte: nós vamos cobrar, acho que é 5 mil réis daqueles que podem pagar, e nós vamos fazer uma espécie de envelope, né? Nesse envelope colocava esse dinheiro referente às consultas. E aqueles que não podiam pagar, o Bezerra atendia gratuitamente. Então isso ocorreu nesses atendimentos dele. Tratava dos pobres do corpo e do espírito nas reuniões de desobsessão na Federação Espírita Brasileira, porque ele participava das reuniões de desobsessão, como a gente falava, né, aquele que conversa com os espíritos, que orienta, né? Em 11 de abril de 1900, às 11 horas e 30 minutos, houve o seu desencarne. Foram 3 meses, ele teve um acidente vascular cerebral, ficou de cama, não falava, só os olhos que mexiam, o corpo todo endurecido. Então tinha uma cadeira do lado da cama dele. As pessoas iam e vinham, iam e vinham.
E vendo aquela família tão necessitada, faltando tudo, que a casa dele era muito humilde, muito simples, tinha gente que pegava o dinheiro e enfiava debaixo do travesseiro dele. Então, quando uma pessoa foi fazer a limpeza, trocar a roupa de cama, estava cheio de dinheiro lá para poder ajudar a família. Daqueles que podiam... Tinha vintém, tinha moedinhas mínimas de pessoas que só tinham aquilo para poder dar e colocou lá. Era o estado que ele estava. Deixou para seus colegas o retrato do verdadeiro médico que deseja fazer da medicina um apostolado. Vamos ler isso aí. Olha só. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visita, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com o que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro um anjo da caridade, que ele veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, única, que jamais se perderá no vai-bem da vida. É pesado, principalmente hoje, um curso de medicina tão caro, todo mundo, né? É uma profissão ultra rendosa, a gente lê da forma como ele colocou, mas eu acho o seguinte, cada espírito está numa posição, a dele é para nós tentarmos imitar. Um dia a gente chegar lá, a gente vai ter que fazer algo para essa direção. Antes de continuar, eu gostaria de ler para vocês alguns casos, que está aqui nesses lindos casos. Esse caso aqui é do envelope de dinheiro. Eu tinha lido esse caso como envelope de dinheiro e depois eu vi como um final, como se fosse o caso do anel. Por isso que eu fiz a referência de que num livro a história estar diferente. O Ramiro Gama colocou assim, outros colocaram diferente. Esse caso é o seguinte, do envelope de dinheiro. Bezerra de Menezes estava atendendo a muitos necessitados. O consultório dele era uma sala simples, uma mesinha tosca, tudo tranquilo, mas a pessoa chegava lá, só dele falar, só dele conversar com a pessoa, só dele aconselhar a pessoa, muitos já saíam se sentindo bem. Aí tinha saído uma pessoa, entrou uma senhora com uma criança no colo. Aí o Bezerra de Menezes fez o atendimento dessa senhora. O aspecto da pobre mulher, a criança, traduzia miséria e fome. Bezerra atendeu a criança, sentiu o físico em mísero estado e receitou, aconselhando a mãe sofredora: minha filha, dê a seu filho esses remédios de hora em hora. São remédios homeopáticos e, se desejar, pode comprá-los aqui mesmo, na farmácia Cordeiro. Comprá-los, doutor? Com que, se não tenho comigo nenhum níquel? Se eu e meu filho estamos até agora em jejum? Aí o bondoso médico olhou para aquela senhora, né, sofredora, aí começou a procurar nos bolsos do jaquetão dele, procurou em tudo quanto é lado um dinheiro. Não tinha. Aí ele procurou em cima da mesa se tinha alguém deixado alguma coisa, porque às vezes alguém deixava
dinheiro assim, ele procurou se alguém tinha deixado, levantou os papéis, levantou tudo, não tinha nada. Aí ele falou assim, aguarde um instante que a senhora não vai ficar sem solução o seu caso. Aí ele chegou para esse amigo Cordeiro, que já tinha tratado com a esposa dele, que todo a féria, né, relativo às consultas seria dada a ela para sustento da família. Falou, Cordeiro, estou numa situação muito difícil, a pessoa está extremamente necessitada. Eu prometi para você que eu não ia mexer no dinheiro da família, mas esse caso pede que a gente faça isso. Você está com um envelope aí? O Cordeiro falou assim, toma meu amigo, pegou um envelope, deu ele. Ele nem olhou para dentro do envelope. Pegou o envelope, chegou lá e falou, minha senhora, toma esse dinheiro, compre o que precisar com ele e resolva a sua situação. Aí a senhora agradeceu muito ele, abençoou ele, tudo quanto é jeito, e saiu. Quando ela chegou lá fora, que ela abriu o envelope, tinha muito dinheiro. Ela voltou e foi falar com ele, doutor, mas o senhor, eu te dei o que você precisa, vá e resolva o seu caso dos seus filhos. Numa outra situação, foi o anel. Ele dava o que possuía, tudo. O que ele tivesse na hora, aparecia um necessitado na frente dele, ele dava. De uma certa feita, um pai de família pede chorando um óbolo, uma ajuda em dinheiro para enterrar o corpo de sua esposa, cujo espírito desencarnara, deixando-lhe os filhos menores doentes e famintos. Bezerra procura algo nos bolsos e nada encontra. Comove-se. Sua comoção era uma prece. E por uma intuição, desapegado das coisas materiais, tira do dedo o anel simbólico de médico e o entrega ao irmão necessitado, dizendo-lhe com carinho e humildade, venda-o com um dinheiro apurado, enterre o corpo de sua mulher e depois compre o que precisa, que Deus o ajude e abençoe. Aí eu fui ler num livro aqui que esse anel, gente, tinha uma pedra de esmeraldas. Tá? Ele não se preocupava com o dinheiro, era-lhe apenas um meio e não um fim. Não dava também grande atenção às coisas materiais, como vemos. Era ver um faminto, um sofredor à sua frente, ele dava tudo o que tinha nos bolsos. E quando porventura nada possuía de dinheiro, dava algo de si, num abraço, num olhar, numa prece, exercia caridade desconhecida. Tem uma aqui que é a do abraço mesmo. Acho que já foi contado aqui, mas vale a pena contar de novo. Um abraço em nome de Deus faz maravilhas. Essa história do abraço é muito emocionante, porque a gente vê falar de passe, a gente vê falar de carinho, de pessoa que acalenta a outra, e a outra se curar e ainda curar outras pessoas. Essa história do abraço aqui é o seguinte, Bezerra de Menezes acabava de presidir a uma das sessões públicas na Casa de Ismael, na Avenida Passos. Era uma noite de terça-feira do mês de junho de 1896. E a sua palavra esclarecia e carinhosa, à moda de uma chuva fina e criadora, no dizer de Manuel Quintão. Penetrava as almas de quantos encarnados e desencarnados lhe ouviam a evangélica dissertação sobre uma lição do livro da vida. Acabada a sessão, descera Bezerra com passos tardos, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira, estava descendo as escadas, e ia humildemente indagando dos mais íntimos se ferir alguém com sua palavra, que ele perdoasse o descuido, e ia descendo e afagando a todos que o esperavam ávidos.
dos seus conselhos, do seu sorriso, do seu olhar manso e bom. Lá embaixo na escadaria, localizou um irmão de seus 45 anos, cabelos em desalinho, com a roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. Oh, bendito os que têm os olhos no coração. E Bezerra os tinha e os tem. E levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu com atenção o desabafo, o pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, estou com os meus filhos, minha mulher, 2 filhos doentes e famintos, e eu mesmo, como vê, estou sem alimento e estou febril. Bezerra, piedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo ainda. Levantou os olhos, já molhados de pranto, para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração ao seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão: meu filho, você tem fé em Deus? Tenho, e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E abraçou o desesperado irmão envolvente e demoradamente. E despedindo-se: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade, e em seu lar faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os, e confie no amor de Deus que seu caso há de ser resolvido. Bezerra partira. A caminho do lar meditava. Teria cumprido seu dever? Será que possibilitar ajuda ao irmão em prova, faminto e doente? E arrependia-se por não lhe haver dado senão um abraço. Não possuía nenhum dinheiro. O próprio anel de grau já não estava no seu dedo. Tudo havia dado. Não tendo dinheiro, dera algo de si mesmo. Vibrações, pão, ânimo, moeda da alma ao irmão sofredor. E não tinha certeza de que isso lhe bastara. Continuação da história. Passou-se um tempo, ele acabou de fazer a preleção lá na casa de Ismael, descendo a escada, estava lá o mesmo rapaz, o senhor lá de 45 anos, com um sorriso nos lábios, esperando por ele, e dizendo assim: doutor Bezerra, o senhor me deu o remédio que eu precisava, fiz exatamente o que o senhor disse, cheguei em casa, abracei minha esposa, abracei os meus filhos, mas o mais incrível, quando o Senhor me abraçou e eu caminhei em direção à minha casa, já não sentia mais fome. Meus filhos não sentiram fome. A febre passou, todos ficamos bem. E no dia seguinte, uma porta se abriu e uma pessoa me viu, me chamou e me convidou para trabalhar. Estou empregado, estou sustentando a minha família. Tem uma outra que é interessante. Ele, na época, ele foi... Gente, ele teve assim... Ele teve fortuna nas mãos. Ele gerenciava as estradas de ferro. Tinha, eu acho que 2. E ele era o último a sair lá do escritório onde ele trabalhava. E num belo dia, uma história muito parecida com essa daquele irmão que levou o anel, um companheiro chegou desesperado, dizendo que estava com a família toda doente e não tinha nada. Aí o Bezerra saiu lá do escritório, ele abriu a carteira e, sem olhar a quantia que estava pegando, tirou todo o dinheiro que lá estava, pôs na mão daquele sofredor, foi nos bolsos, tirou todas as moedas e colocou na mão dele: vai resolver o seu problema, que Deus te ajude. Pegou o jornal, estava com o jornal na mão, entrou no bonde. Ao sentar no bonde e procurou dinheiro para pagar a passagem, ele tinha dado todo o dinheiro dele para aquele companheiro. Foi para casa a pé.
Numa outra, ele pediu emprestado numa loja de um conhecido da frente, que ele não fez isso uma vez só. Tem uma aqui, gente. Ele sofreu muito com o desencarne dos filhos dele. E nas palestras que ele fazia, numa das palestras que ele estava fazendo, aconteceu o seguinte: tinha uma pessoa que estava extremamente desesperada e andando pela rua, pensando numa forma de suicidar. E ao caminhar, a pessoa sentiu como se uma mão invisível estivesse empurrando ela para entrar numa porta. Ele não conhecia aquele lugar, ele entrou e subiu as escadas. Era na casa de Ismael. Quem falava? Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes estava falando sobre o valor da vida, sobre o amor, sobre o perdão, sobre tudo. Aquela pessoa, ao sentar lá naquele banco, ouvindo aquele homem falar, ele sentiu-se tocado e desistiu do intento que ele iria cometer, o suicídio. Com Ivone Pereira, desculpa, deixa eu voltar aqui uma. Ao desencarnar, ele continuou a sua obra por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, com os livros Apelos Cristãos, Bezerra, Chico e Você. Com Ivone do Amaral Pereira, compôs os romances Tragédia de Santa Maria e Nas Telas do Infinito. Pela médium Aesha Spitzer, os comentários evangélicos publicados por Edgar Arnold em 1968. Lindos são os casos a respeito de sua conduta como médico, reunidos por Ramiro Gama numa bela obra literária. Bezerra de Menezes, essa daqui é a que eu contei. Deixa eu só ver se é essa mesmo. Cadê o abraço? Então, essa daqui é aquela história do abraço que eu contei para vocês lá que ele tinha acabado de fazer a palestra e encontrei esse amigo necessitado. E, gente, todas as vezes que ele vinha necessitado, a emoção dele extravasava nos olhos, lacrimejava, ele chorava junto com a pessoa chorava junto com ele abraçava a pessoa. Muitas pessoas foram curadas só pelo fato dele abraçar a pessoa e ele sentia a dor da pessoa. Então ele era muito terno com todos que se aproximavam dele. Essa aqui está falando depois, né? Uma semana se passaram, ela não recordava mais o sucedido, muitos eram os problemas alheios. Aí o cara apareceu para poder falar que estava tudo resolvido na vida dele. A minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente. Maria Santíssima pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada. E eu vi meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Isso foi no desencarne dele, viu, gente? Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas
e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. Isso aí foi extraído do livro O Semeador de Estrelas, de Sueli e Cláudia Schubert, essa passagem. Então, gente, logicamente que se fosse aqui o Ellison fazendo uma palestra em pezinho aqui, daquele jeitão dele, igual quando ele falou sobre Francisco de Assis, seria cheio, todo tocando, floreando as histórias. Eu fui bem assim, didático, para poder querer mostrar para vocês a vida dele do meu jeito. Eu sou mais reto, sou mais matemático, então eu utilizei desse recurso que nos possibilita não perder o fio da meada, mesmo assim de vez em quando a gente ainda perde, para poder mostrar um pouquinho, porque se vocês forem ver tudo que tem sobre Bezerra de Menezes, e se nós formos conhecer de verdade, a gente fica muito tocado em pensar como que a gente está vivendo e como nós deveríamos viver. Logicamente que a gente sempre fala assim, gente, cada um está num patamar evolutivo, mas nós precisamos destes exemplos para mostrar para a gente o que nós precisamos fazer na nossa caminhada, porque muitos de nós ainda não conseguimos nos desvencilhar das coisas materiais, estamos ainda muito presos, somos presos às coisas materiais, as coisas materiais nos prendem, porém, o nosso futuro é fazer com que o nosso espírito resplenda em bondade, em amor ao próximo, em carinho, em vida espiritual. Para isso, nós sempre vemos citar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, e às vezes a gente faz uma outra leitura de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tem muitas histórias dele. As histórias dele, conforme eu disse, podem variar um pouquinho, porque não foi ele que contou. Como foram outras pessoas, conforme eu disse no início, algumas variações vão surgindo. Se eu colocar 5 pessoas aqui para fora, contar para um que está aqui uma história, e for chamando um a um para recontar essa história, no final vai sobrar muito pouco da história que foi contada. Quem já participou desse tipo de atividade no colégio, ou em alguma sala, em alguma coisa, comprova isso que eu estou falando. Então, quando a gente fala, e o outro fala, e o outro fala, chega lá no final, não tem nada daquilo que saiu ali. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as nossas línguas, né? E exatamente, nós precisamos viver o amor ao próximo, olhar o outro com mais carinho, com mais amor. Então, que Bezerra de Menezes possa habitar mais em nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa caminhar mais rapidamente em direção àquilo que o Pai Celestial propôs para a gente como meta definitiva, sermos espíritos melhorados e puros. Obrigado.